Leg estava contando a história do homem que o salvou. Esse homem lutou contra um exército de humanos sozinhos. Os humanos desesperados mandaram todas as tropas atirarem. E Jin, com apenas um gesto de sua mão, desligou todos os mísseis que estavam vindo em sua direção. E com apenas um comando de sua voz, o oceano começou a engolir todos os navios de guerra dos humanos. E como último ato da humanidade para ganhar de Jin, eles ativaram seu canhão magnético, assim disparando com tudo na direção de Jin, causando uma explosão gigantesca que acabou sendo vista do espaço. Após a explosão, os humanos ficaram sem acreditar em seus olhos, pois Jin ainda estava de pé, totalmente cego de fúria. E mesmo com a arma mais poderosa, eles nem fizeram um arranhão em Jin. E como a arma mais poderosa não conseguiu acabar com Jin, eles mandaram o guerreiro mais poderoso, o homem com a armadura mais forte. No entanto, nem mesmo essa armadura foi forte o suficiente para Jin, aniquilando o humano com apenas um soco. Leg falava: eu vi o mesmo desespero do meu povo no rosto dos humanos a cada passo que aquele homem dava. Leg disse que ele teve muita sorte de sobreviver a essa guerra que durou séculos. Ele viu aquele homem pulverizar a humanidade da Terra. Leg, contando a história, falou que aquele homem destruiu toda a humanidade do planeta, e por conta da guerra, os oceanos não existiam mais, e agora a Terra havia apenas 2 continentes, pois o resto já havia destruído. No fim das contas, uma solidão sem fim. Mas no mesmo dia que Leg encontrou Jin novamente, foi quando Jin deu vida para Fury, e naquele mesmo momento, Leg acabou o seguindo, e sabia que para viver em paz, ele deveria estar ao lado de Jin. De volta para o tempo atual, Leg, após contar toda a história para Gold, perguntou se agora ele entende os motivos dele estar ao lado da humanidade, porque seu rei Jin também está, ou jogando com tudo para cima dos prédios. Mesmo ouvindo a história, Gold não acreditou nas palavras de Leg, falando que alguém assim tão forte nunca existiu na Terra. Do outro lado da cidade, Jin estava na sala do presidente Fake, que era o líder do departamento disfarçado, e a missão do líder era entrar na cabeça de Jin para ver suas memórias e descobrir quem ele era. No entanto, após entrar na cabeça de Jin, ele começou a tremer de medo, mandando alguém o salvar, assim não conseguindo manter sua transformação, voltando ao normal. As irmãs, escutando tudo, perguntaram desesperadas quem era esse cara, afinal se referindo a Jin, o que ele havia visto nas lembranças de Jin. Todo debilitado, o líder falou: ele é o homem que aniquilou todos os nossos ancestrais. As irmãs gêmeas, desesperadas, perguntaram o que o líder havia visto nas memórias de Jin. O líder, todo debilitado, acabou falando: ele é o homem que matou todos os nossos ancestrais. As irmãs, apavoradas, não entendiam como isso era possível, assim chamando uma ambulância para o líder, conseguindo tirar ele da sala, o levando para o hospital. De volta para a sala, Jin recém estava acordando do transe, se perguntando onde estava o presidente. Então, de repente, o líder do departamento ligou para o Jin desesperado, falando que o presidente foi sequestrado. Jin disse que era um erro e falou que o presidente estava com ele recém na mesma sala, assim ficando todo confuso. O líder, apavorado, falou que faz 30 minutos que o presidente foi sequestrado. Jin apenas desligou o telefone e bum, ele saltou do prédio. O rei finalmente foi para o campo de batalha. No campo de batalha, Gold não acreditava nas palavras de Leg, falando que um ser tão poderoso assim nunca existiu. Leg, ouvindo isso, disse a ele: você realmente não vai desistir, não é mesmo? Com determinação, Gold levantou com fúria, e não apenas ele, todos os zumbis iriam morrer se for preciso. Leg fala: eu vou eliminar vocês da face da terra. E com um movimento, começou a acumular uma energia avassaladora, tremendo todo o local. Todos acharam que isso seria o fim. No entanto, de repente, alguém apareceu em cima de Gold, e com um gesto de sua mão, mandou Leg parar com aquilo. Jin havia chegado, e todos vão descobrir quem era o verdadeiro rei. Assim, a chegada de Jin, com apenas a pressão de sua aura, todos ali se ajoelharam. Leg começou a acumular uma energia absurda para destruir todos que estavam no local da batalha. E quando Leg estava prestes a lançar o ataque, no último segundo alguém apareceu e mandou Leg parar com o ataque. Nesse momento, tudo parou. Todos ficaram em silêncio, pois o rei havia chegado. Gold, vendo o homem que estava em seu rosto, não conseguia se mover ou falar alguma coisa. Assim, em seguida, todos os zumbis se curvaram diante daquele homem. Blank, vendo essa cena, não estava acreditando em seus olhos, pois o campo de batalha estava em um silêncio completo. Leg então falou para Gold: você está vendo, não é mesmo? Esse é o homem da história que contei. Gold soava frio, se perguntando o que era isso que ele estava sentindo. Gold fala: esse cara é o nosso criador. Jin então tranquilamente falou: onde está o presidente do país A? Sem hesitar, Gold abriu a boca e disse: ele estava no subsolo junto com a rainha. Jin rapidamente foi até lá. Mesmo Jin saindo do local, Joke não conseguia se levantar e pensava: o que foi isso? Eu posso respirar agora? Será que ele permite que eu respire?
Jenny. Já no subsolo, a rainha estava ameaçando o presidente do país A, mas mal ela sabia que o rei estava a caminho. No subsolo, a rainha estava ameaçando o presidente, falando que a guerra entre os países vai começar. Quando a rainha estava prestes a matá-lo, o presidente mandou ela parar, pois ele tinha informações sobre a tecnologia antiga que ela estava procurando. A rainha, incrédula com essas palavras, puxou o capuz do presidente e perguntou o que o país A sabia sobre a tecnologia antiga. O presidente falou que recentemente o país A havia descoberto essa tecnologia, até mesmo derrotaram um dos ancestrais, e com as informações que ele tinha, ela poderia destruir o país B. Em troca, ela deixaria ele viver. A rainha, com muita raiva, não acreditou nas palavras do presidente, o chamando de mentiroso. No entanto, antes que ela pudesse o eliminar, no último segundo, os zumbis apareceram e seguraram a rainha. A rainha, não entendendo nada, se questionava: por que vocês estão me traindo? Eu alimentei e cuidei de vocês. Então ela entendeu o porquê. Jin havia chegado no subsolo. Apenas com o olhar, ela entendeu o porquê os zumbis estavam assim. Esse cara não é desse mundo. Os zumbis acabam jogando contra o chão, e com muita raiva por seus planos terem sido arruinados, ela gritou: que monstro é você? Falando para Jin. Jin apenas estava olhando e acabou ficando surpreso, pois a rainha dos zumbis do país B é uma humana. Jin disse a ela: ninguém vai ferir o presidente do país A enquanto eu estiver ao lado deles. A rainha ficou paralisada, pois nem ousou falar alguma coisa. Alguns minutos depois, Jin retirou o presidente do subsolo e o levou até Lank e Violeta. Nesse mesmo momento, o Dr. Genis e o Ancestral estavam tentando criar algo mais forte para acabar com Jin. Jin tirou o presidente do subsolo e o levou até Lank e Violeta. O presidente chegou alegre, falando que isso para ele foi uma aventura e tanto. Já o Jin, sendo o Jin, estava desconfiado do presidente. Como o presidente poderia estar nesse local, sendo que ele estava naquela sala comigo? Esse humano pode ser muito poderoso, tenho que ficar de olho nele. Já do outro lado do campo de batalha, Fury deu um recado para Joke, falando que ele teve sorte de sair vivo dessa vez. Joke realmente não gostou de ter perdido essa luta. Algum tempo depois, o presidente continuou com as reuniões e ia visitar o país B. Então, após 3 dias, eles partem novamente para o país A. As irmãs gêmeas, vendo eles partirem, acabam falhando em sua missão. Um mês depois, Lank e Violeta estão em uma sala de treinamento. Violeta estava ensinando como controlar sua aura, assim para Lank aprender a controlar seu poder, mandando ela respirar fundo a cada golpe que ela fizer. No entanto, Lank falou: respirar fundo é? Assim, sem avisar, ela pulou para cima dizendo que não aguentava mais esperar, gritando igual uma psicopata andando sobre as paredes. Dal mandou a presidente Lank se conter, pois era para ela aprender a controlar sua aura. Mas Lank partiu para cima de Violeta, dando golpes massivos, e Violeta, sendo mais rápida, acaba lhe dando um chute no meio da cara. Lank falava: isso é tão divertido, com uma voz macabra. Violeta, em milésimos de segundos, iria deferir outro golpe em Lank, mas Lank superou sua velocidade e nesse momento lhe devolveu o golpe no meio da cara. Dal, desesperada, mandou elas pararem, pois já tinham todos os dados da luta. E bum, golpe pra lá e golpe pra cá. As duas não iriam parar até uma delas parar de se mexer. Assim elas se afastam, pegando as duas espadas. Dal, vendo isso, meu Deus, Lank partiu para cima com tudo que ela tinha, e bum, esmagando Violeta. Dal gritava: rápido, liberem os sedativos. Assim os sedativos começaram a ser liberados na sala. Dal gritava: rápido, liberem os sedativos. Assim os sedativos começaram a ser liberados na sala. Violeta e Lank se encaravam e diziam: vamos dar um fim nessa luta. Assim as duas se chocam, mas o gás acabou dando efeito, retirando seus poderes bem a tempo. No entanto, elas duas acabaram se golpeando com suas espadas, bem no coração uma da outra, ficando debilitadas após a luta. Dal, analisando os dados da luta, reparou que as forças das presidentes acabam aumentando 20 vezes mais no momento em que se transformam. Dal também falou que elas duas não são mais humanas, iguais a Dal, pois Dal não consegue regenerar o coração. Era como se fosse um total milagre as duas estarem vivas. Lank fica sem acreditar que não eram mais humanas, e Violeta cortou e disse que não importava, apenas Dal deveria fazer equipamentos para elas não perderem controle de suas emoções. Assim, por um período, os ficaram em paz no país A e B, no apartamento de Jin. Em uma linda manhã, ele estava tranquilamente aproveitando sua vida em paz, mas de repente alguém bateu na porta de Jin. Era Violeta, que veio o chamar, pois o presidente queria o ver. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Dr. Genis e o Ancestral estavam criando
algo para rivalizar contra Jin. O assistente, muito curioso, perguntou ao ancião por que ele estava mexendo com uma forma líquida, sendo que ele era um engenheiro. Ele não deveria estar construindo uma armadura. O ancião calmamente falou: eu estou criando metal líquido, nanotecnologia, e com essa tecnologia em mãos, você pode montar qualquer coisa a seu favor. Assim o metal vai se moldar a seu pensamento. O assistente ficou incrédulo e disse: a tecnologia antigamente era tão avançada assim? Então em seguida, o ancião iria contar a história sobre a civilização antiga e como o zumbi Jin era mais antigo que eles, e que talvez aquela forma que eles viram na batalha não seria a última forma de Jin. O Dr. Genes e o ancião estavam criando um ser para derrotar Jin. O assistente, vendo o ancião trabalhar, ficou muito curioso e perguntou: você não é um engenheiro? Por que está mexendo com algo líquido? Não deveria estar criando uma armadura ou algo poderoso assim? O ancião, escutando isso, falou: eu apenas estou criando metal líquido, nanotecnologia, e com esse metal você consegue moldá-lo com apenas seu pensamento. O assistente, escutando essas palavras do ancião, ficou incrédulo e disse: nós éramos tão avançados naquela época assim? O ancião disse que sim, mas o problema era que eles haviam acabado dependendo de tudo para a tecnologia, e mesmo com muita tecnologia e muito poder de fogo, eles não conseguiram vencer ele, aquele cara. O assistente então falou que ainda não entendia como os antigos foram capazes de criar um zumbi tão forte assim, mas não conseguiam derrotá-lo, sendo que eles mesmos o criaram. Então, para a surpresa do assistente, o ancião, com uma voz macabra, falou: e quem disse que fomos nós que criamos ele? Aquele zumbi vem das antigas eras humanas. Nós humanos e ele vivemos juntos nessa terra há muitas décadas. Apavorado, o assistente, com a voz trêmula, diz para o ancião: espera aí, você tá dizendo que ele veio antes de vocês? Esse zumbi está na terra há quanto tempo? O ancião, vendo a pergunta do jovem, falou: deixe-me contar a história sobre a nossa civilização. Apavorado, o assistente, com a voz trêmula, disse para o ancião: espera aí, você tá dizendo que ele veio antes de vocês? Esse zumbi está na terra há quanto tempo? O ancião, vendo a pergunta do jovem, falou: deixe-me contar a história sobre a minha civilização. Nós éramos como qualquer outra civilização no começo. Plantávamos e colhíamos da terra. Um dia, simplesmente do nada, um fazendeiro acabou contraindo um vírus, assim virando um zumbi. E naquele tempo, nós éramos como vocês. Usamos armas para acabar com os zumbis, mas para aniquilar todos os zumbis da terra, fomos para um caminho diferente e focamos em nossa tecnologia. E depois de 1000 anos, nós conseguimos ter um avanço enorme em nossa civilização. E durante esse tempo, acabamos descobrindo algo avassalador. O motivo de ter zumbis na terra não foi um vírus, e sim algo que já estava em nós, em nosso DNA. Assim, decidimos tentar descobrir mais sobre as antigas civilizações que vieram antes de nós, e descobrimos algo ainda mais aterrorizante. Ele estava lá, sim, aquele cara. Ele estava desde o início de tudo. E em nossa última pesquisa, descobrimos 6 civilizações antes da nossa. Para simplificar tudo, jovem, o zumbi, o Jin, é tão antigo quanto a própria terra onde pisamos. E no fim, mesmo estudando o seu comportamento, não conseguimos obter nada. Para a humanidade não ser extinta, acabamos enterrando vários embriões debaixo da terra. E essa é a nossa história. No fim de tudo, o que sabemos sobre ele é tudo superficial. A força dele não sabemos de onde vem. Ele nem parece ser de nosso mundo. Essa é a nossa história. No fim, tudo o que sabemos sobre ele é tudo superficial. A força dele não sabemos de onde vem. Ele nem parece ser do nosso mundo. Então, sem aviso, o Dr. Genes chega e manda o ancião o seguir, pois o corpo artificial que ele havia feito com o DNA do Jin estava pronto. O ancião então disse que agora eles devem inserir o metal líquido no corpo do zumbi. Assim, eles teriam uma cópia do Jin melhorada. E o plano maléfico dos dois estava quase em sua etapa final. E uma batalha entre seres colossais estava prestes a acontecer. Novamente com Violeta e Jin. Ela viu levado para encontrar o presidente. E assim que eles chegam, o presidente, muito alegre, abraça Jin e acaba agradecendo por ele ser tão forte. Muito empolgado, o presidente acaba oferecendo mulheres e dinheiro a Jin. Mas como talvez o Jin não se interessasse, o presidente acabou lhe dando uma frota naval inteira. E agora o Jin comandaria o mar inteiro do país A. E com isso, Jin seria acima de qualquer presidente ou até mesmo líder do departamento. Jin, entendendo tudo e ao mesmo tempo não entendendo nada, disse: balançando a cabeça. Violeta, vendo toda essa cena, falava: o que diabos quer dizer E porque o zumbi ganha uma frota e eu ganho apenas uma cidade, isso não é justo. Então assim a comemoração para Jin começou. Muito longe dali, em um lugar no oceano, a rainha dos zumbis do país B estava fazendo um plano para ter uma guerra entre os países. Então ela falava: deixem o orgulho de lado
passado, eu trouxe vocês aqui para uma proposta. Ela estava falando com a rainha vampiro, a rainha dos Bloods. Lan Ling implorou para a rainha ficar tranquila e depois perguntou à rainha zumbi e por que ela os chamou até aqui. A rainha zumbi então disse: o intercâmbio entre o país A e B está prestes a começar e eles vão fazer uma demonstração de fogo para ver qual país é o mais forte. Eu pretendo entrar no intercâmbio e fazer eles mesmos se destruírem. Para isso preciso de vocês. E a partir de agora grandes acontecimentos irão acontecer.